Que o Espírito do Deus Altíssimo seja com você, faça resplandecer o seu rosto sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todas as pessoas que estão ao seu redor. Seja livre, minha amiga, meu amigo ouvinte, em o nome do Senhor Jesus, com o recebimento do Espírito do Deus Altíssimo. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Eu queria que você entendesse uma coisa. O pecado é um espírito. E esse espírito é o causador de todas as desgraças, de todas as misérias, de tudo que existe de ruim, de perverso, de nocivo, de injusto nesse mundo. O pecado é um espírito. Esse espírito vem do inferno, de Satanás, para tentar as pessoas e jogá-las contra Deus. O pecado traz sofrimento, traz dor. O pecado traz morte. E as pessoas pensam que Deus é o culpado das suas mazelas. Mas, no fundo, é o pecado que leva as pessoas à destruição. Presta atenção nesse fato que aconteceu logo no início da humanidade. Diz o texto sagrado que, ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Quer dizer, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Deus não pediu nada, mas ele se dispôs a trazer uma oferta ao Senhor. O seu irmão Abel também trouxe dos primogênitos, das primícias das suas ovelhas e da sua gordura. E diz o texto que Deus atentou para Abel, quer dizer, prestou atenção em Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta, não prestou atenção. Quer dizer, Abel, com a sua oferta, com as primícias da sua oferta, ele agradou a Deus. Não apenas as primícias, mas também da gordura. Ele trouxe dos primogênitos, das primícias das suas ovelhas e da sua gordura, que é a oferta, e atentou o Senhor para ele e para a sua oferta. Quer dizer, Deus se agradou da oferta de Abel. Se sentiu honrado com a oferta de Abel. Mas a oferta de Caim, que embora tivesse sido espontânea, Deus não se agradou. Por que não se agradou? Porque não era a primícia. Não era o melhor, não eram os primeiros frutos. Então Deus não aceitou, não gostou. E ele tem o direito de aceitar ou não, de gostar ou não. Você dá um presente para alguém, esse alguém tem o direito de gostar ou não gostar do presente. E assim aconteceu com Caim. Deus não aceitou o presente de Caim, mas aceitou a de Abel, porque ele trouxe dos primogênitos, das primícias, quer dizer, os dízimos das suas ovelhas e da sua gordura, quer dizer, a oferta. Então Deus se agradou de Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta, Deus não se agradou. O que aconteceu? Irou-se Caim de maneira muito forte. Ele ficou irado porque Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a sua oferta.
Com essa ira, descaiu-lhe o semblante. Ora, pensa comigo, amiga e amigo ouvinte. Caim tinha razão para ficar irado. Porque quem deu a oferta foi ele. Ele que se dispôs a dar a oferta espontaneamente. Agora, se a oferta dele não foi aceita, não foi agradável ao Senhor, é porque essa oferta não valia de nada. Não tinha nenhum sentido. Então, Caim ficou com raiva do seu irmão. Ficou com raiva. O seu irmão não tinha nada com isso. O seu irmão ofereceu o melhor. E Caim havia oferecido o pior. Então o Senhor disse para Caim assim: olha só, por que você ficou irado, Caim? Por que descaiu o seu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Quer dizer, se você fizer o que é bom, não é certo que você vai ser aceito? Agora, se você não fez o que é bom, o pecado jaz à porta. Quer dizer, quando a pessoa não faz o que é bem ou o que é bom, o pecado está à porta. E sobre a pessoa, o pecado será com o seu desejo. Quer dizer, o pecado vai ter acesso à pessoa que não fez o que é bom, o que é certo. O pecado vai estar junto com ela, vai se aproximar dela, vai encostar nela. Mas cabe a ele dominar esse pecado. Quer dizer, Deus fala aqui claramente, em outras palavras, que o pecado é um espírito. O pecado é um espírito. E a pessoa sabe que ela fez mal ou que fez bem na hora da oferta. Porque a oferta exprime o que está dentro do ofertante. Então, quando eu dou uma oferta para Deus, eu estou expondo o que há dentro de mim. Se a minha oferta é boa, é agradável a Deus, então o que há dentro de mim é bom. Se a minha oferta é rejeitada por Deus, o que há dentro de mim é mal. E você tem que observar bem isso, amiga e amigo ouvinte. Ninguém é obrigado a dar oferta. Ninguém é obrigado. Não há uma imposição. Deus não impõe nada a ninguém. O Deus Altíssimo é o dono de tudo, do ouro, da prata, de tudo que existe. Ele não precisa de nada. Mas a oferta existe justamente para isso, para expor o que há dentro do ofertante, o que há na alma do ofertante. Foi por isso que Jesus veio ao mundo. Jesus veio ao mundo para purificar aqueles que têm sede e fome de justiça, para que estes venham apresentar a Deus uma oferta justa, uma oferta que lhe agrade. Essa é a razão de Jesus ter vindo ao mundo, para salvar aqueles que são sinceros, que são puros, que querem o bem. Agora, é importante você notar uma outra coisa. Com respeito aos dízimos, quando a pessoa é dizimista, quando ela é fiel dizimista, quando ela recebe o seu salário, quando ela recebe o dinheiro, qualquer que seja o dinheiro que vem às suas mãos, então, por causa dela considerar que aquele dinheiro, que aquele montante veio primeiramente da mão de Deus, Deus permitiu que aquele dinheiro chegasse às suas mãos, então aquela criatura pega das primícias, os primeiros 10%, e coloca no altar. Por quê? Porque aquilo ali quer dizer, significa
que Deus está em primeiro lugar na sua vida, que Deus é o seu primeiro amor. Jesus é o seu primeiro amor. Não adianta a pessoa dizer que Jesus é o seu primeiro amor, que crê em Jesus, e no fundo, a sua oferta, os seus dízimos são indesejáveis quando ela dá qualquer 10%. Não é qualquer 10%. São os primeiros frutos, os primeiros 10%, as primícias que a pessoa tem que dar se ela quer considerar o Senhor como o primeiro amor na sua vida. E outra coisa que você tem que observar, minha amiga, meu amigo ouvinte, que é muito importante entender no quesito com respeito aos dízimos que Abel trouxe para Deus. Os dízimos significam o seguinte: Deus não precisa de dinheiro, Deus não come, Deus não bebe, Deus não usa as coisas físicas desse mundo, Deus não usa ouro, nem prata, nem nada disso. Mas quando nós trazemos no altar as primícias, aquelas primícias querem dizer o seguinte, que todo o trabalho, todo o tempo que nós gastamos para construirmos aquele montante, aquele tempo que nós gastamos para construir aquele montante, aquele tempo é que está diante de Deus. Aquele tempo que é oferta para Deus. Você sabia disso? Você sabia disso, minha amiga e meu amigo ouvinte? Por exemplo, apenas a título de exemplo, por que Deus exige a nossa oração? Por que nós temos que orar, pedir a Deus aquilo que Ele já sabe que nós precisamos? Por quê? Por quê? Porque quando nós oramos, nós esboçamos uma dependência de Deus. Nós esboçamos uma fé em Deus. E estamos gastando tempo naquela oração. Quer dizer, estamos investindo naquele clamor, naquela súplica. Então, o que vale para Deus é justamente o tempo que nós usamos com Ele, manifestando a nossa dependência dele. Assim também são os dízimos. Os dízimos, as primícias, são o primeiro, são o melhor do nosso tempo, da nossa vida. Nós empreendemos nossa vida, nosso trabalho, nosso esforço, nossa inteligência, nossa capacidade. Nós investimos nosso esforço, não é? Você trabalha, você pega ônibus, trem, você pega carroça, bicicleta, vai a pé, você vai à luta. Tudo isso é considerado diante de Deus quando você traz as primícias daquele tempo que você investiu para conquistar aquele montante. Então, aquele montante que você coloca no altar está dizendo assim, olha, eu gastei tantas horas, tantos dias para conseguir esse montante. E aqui está, meu Pai, tudo aquilo que eu consegui. Eu creio que isso que eu consegui, o Senhor me deu forças para trabalhar, o Senhor me deu inteligência, me deu capacidade, o Senhor me deu condições para que eu pudesse construir isso que está aqui no teu altar. Eu gastei tempo para isso, mas todo o tempo que eu gastei para isso, ele foi gasto porque o Senhor me deu capacidade, condições. O Senhor me deu o sol, o Senhor me deu o ar, o Senhor me deu condições. Enfim, o Senhor me deu todas as condições para construir isso que eu construí. E o melhor, quer dizer, os primeiros frutos desse trabalho, dessa construção, eu estou colocando no teu altar. Porque são os primeiros frutos. Você sabe que numa colheita, os primeiros frutos são o melhor.
O melhor de uma colheita está justamente nas primícias, nos primeiros frutos. E Deus quer exatamente o melhor. Ele não pode, se Ele é o melhor para nós, Ele não vai receber o pior de nós. Foi o que aconteceu com Caim. Caim trouxe do fruto da terra. Ele trouxe aquilo que ele achava que iria satisfazer o Senhor, mas não era o melhor. Tanto não foi o melhor que Deus não se agradou da oferta dele, mas nem por isso Deus o condenou. Deus não o repreendeu porque ele trouxe uma oferta desagradável. Não, Deus não aceitou, simplesmente não aceitou. Por quê? Porque não era uma oferta agradável. Já Abel trouxe das primícias das suas ovelhas e da sua gordura. Então Deus atentou para a oferta de Abel, aceitou, se agradou dessa oferta. Mas Deus não ia usar a ovelha, Deus não ia usar a gordura, mas Deus sentiu-se honrado, prestigiado, considerado por causa da oferta de Abel, o que não aconteceu no caso de Caim. Então Caim ficou irado. Você vê que ele não tinha boa intenção, já não tinha intenção boa, né? Porque ele ficou irado e o seu semblante descaiu. E isso é o que acontece na maioria das vezes. Na maioria das vezes as pessoas são como Caim. Elas oferecem o que está sobrando. Elas oferecem o pior. Elas oferecem qualquer coisa, achando Deus que ele é qualquer coisa. Ora, o próprio Deus falou com os filhos de Israel, dizendo: essa oferta que você está trazendo para mim, apresenta-a para o teu governador para conseguir benefícios dele. Apresenta a sua oferta para o teu governador. Dá para ele, para ver se ele vai aceitar. Dá para ele. Quer dizer, Deus se sente desprestigiado, desonrado. Deus se sente como um lixo para a pessoa que dá qualquer oferta. Ou a pessoa faz o melhor para ele, ou ela não faz nada, porque ela não é obrigada a dar a oferta. Mas quando a pessoa dá qualquer coisa para ele, é porque ela o considera qualquer coisa. Então, se ela o considera assim, de qualquer maneira, como é que ela pode querer que ele, Deus, venha considerá-la também? Então, na hora da dor, na hora do desespero, na hora que o pecado traz a morte, traz a desgraça, traz a dor, traz a crueldade e tudo de ruim, a pessoa não pode reclamar com Deus, porque ela foi culpada de ter recebido aquela maldição, porque ela que deu origem ao pecado. Ela fez o que não deveria ter sido feito. Mesmo assim, ela tem o direito de dominar esse pecado. A tentação não é pecado. Pecado é você cair em tentação. Você se deixar levar pela tentação. Mas a tentação em si não é pecado. Jesus foi tentado. Então, amiga e amigo ouvinte, aprenda a ter um relacionamento com Deus de acordo. Considere-o em primeiro lugar na sua vida e ele vai considerá-lo também em primeiro lugar na vida dele. Se nós o consideramos o primeiro em nossas vidas, primeiro do que mãe, pai, filhos, mulher, marido, namorado, noivo, a vida, os projetos pessoais, a sua própria vida. Foi o que Jesus falou. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Não é digno de mim. Quer dizer, a pessoa às vezes dá o melhor presente para a filha, para o filho, para o ente querido, mas para Deus dá qualquer coisa.
Então, isso quer dizer o seguinte, que ela considera Deus em segundo plano. Então, ela não pode cobrar de Deus, não pode cobrar do Altíssimo aquela consideração que ela gostaria, porque ela não o considera também assim. Se você não o considera o primeiro amor na sua vida, primeira pessoa na sua vida, prioridade na sua vida, então você não pode esperar dele uma atenção especial. Minha amiga, meu amigo ouvinte, é claro que muitas pessoas não sabem disso. Muita gente não sabe disso e vive no pecado. Mas Deus dá chance da sua palavra chegar a essa gente, ensiná-la a agir, a ter um comportamento correto diante de Deus, para que então elas sejam beneficiadas. Aí está a razão do sacrifício. Muitas pessoas que não tinham nenhum conhecimento divino de Deus, viviam no pecado, aleatoriamente. Mas, depois que conhecem a verdade, conhecem esse fato de Caim e Abel, esse primeiro fato que trouxe desgraça para Adão e Eva, porque Caim matou Abel, assassinou o seu irmão por causa da inveja. Então, quando as pessoas tomam conhecimento de que a oferta que faz a diferença na vida delas em relação a Deus, porque se elas têm consideração para com Deus, então Deus vai ter consideração para com elas. Ele mesmo disse, eu honro os que me honram, e os que me desprezam serão desmerecidos. Ora, minha amiga, meu amigo, se você não sabia disso, e estava vivendo no pecado, estava vivendo uma vida desgraçada, e começa a obedecer a palavra de Deus, e começa a colocar o Senhor no seu devido lugar na sua vida, como primeiro na sua vida, primeiro amor na sua vida, então você começa a colher os frutos dessa consideração que você tem para com Deus, porque Ele vai considerá-lo também. Agora, se você sabe disso, e ainda assim continua vivendo uma vida solta, fora do contexto divino, do contexto de Deus, de consideração para com Ele, então você não pode cobrar dele o cumprimento das suas promessas. Como é que você vai cobrar de Deus o cumprimento de uma palavra que você mesmo desobedece, que você mesmo quebra? Não dá. Não dá. Você sabe que uma aliança é uma coisa feita com duas pessoas no mínimo. E todas as duas obedecem às regras daquela aliança, a lei ou as leis daquela aliança. Não é verdade? Então, não dá para a gente desobedecer às regras da aliança com Deus e depois cobrar dele o cumprimento da sua palavra, o cumprimento da sua parte. Não dá. Minha amiga, meu amigo ouvinte, uma coisa é certa. A consideração que nós temos para com o Deus Altíssimo, o Eterno, é a consideração que nós vamos receber dele na nossa vida. Então, não tem esse negócio de dizer, fulano foi abençoado, parece que Deus olhou para ela e não olhou para mim. Não. A sua vida depende da sua oferta no altar. A sua vida, a nossa vida, depende daquilo que nós colocamos no altar. Jesus falou isso. Jesus disse, da maneira como você der, você também vai receber. Da forma como você der, você vai receber. Então, cada um recebe da forma como dá, como oferece a Deus. Caim ofereceu qualquer coisa da terra. Abel ofereceu o melhor. Então, Caim foi desconsiderado. Abel foi considerado por Deus. Agradou a Deus. Então, como é que é a sua vida? Você é um Caim ou um Abel? Como é que tem sido a sua oferta para com Deus? Como é que tem sido a sua entrega? Como é que tem sido a sua consideração para com Deus? Ele tem sido o seu primeiro amor?
Ele tem sido o primeiro na sua vida ou ele tem sido o segundo, o terceiro ou o último? Então, da forma como você o considera, ele considera você. E aqueles que têm recebido benefícios, bênçãos na Igreja Universal do Reino de Deus, eles receberam essa informação. Eles tomaram conhecimento das informações que nós passamos, que nós ensinamos. E eles obedeceram e por isso foram abençoados. Mas nem todos são abençoados. Há pessoas que não são abençoadas. Vêm na Igreja Universal do Reino de Deus e não são abençoadas. Por quê? Porque não querem obedecer. Não querem colocar o Senhor Jesus como primeiro na sua vida. Não querem priorizá-lo. Não querem fazer dele o seu primeiro amor de fato e de verdade. Ele tem que ser o primeiro na sua vida. Se ele não for o primeiro na sua vida, você não vai ser o primeiro na vida dele também. Essa é a puríssima verdade. E quem crê, amém, quem não crê, paciência. Mas essa é isso que faz a diferença. Então, quando você vê uma pessoa abençoada, não é porque ela mereceu, não. Ela fez por onde? Ela obedeceu a palavra de Deus. Ela considerou o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Ela colocou diante de Deus uma oferta pura. E oferta não é só o montante que se coloca no altar, não. Mas a oferta é no sentido de que você tem que ser melhor esposo, melhor marido, melhor pai, a melhor mãe. Você tem que ser o melhor cristão, você tem que ser o melhor funcionário, a melhor funcionária, o melhor empregado, o melhor patrão. Você tem que ser o melhor. Você tem que fazer o melhor. Tudo que você faz de melhor, você está fazendo no fundo, para Deus. Ele está sendo glorificado nessa sua oferta no altar. Então, da forma como você o considera, ele vai considerar você. Não tenha dúvida disso, minha amiga, meu amigo. Isso é tão certo como Deus existe. Tão certo como Deus existe. A sua vida depende de você. Como? Quando você coloca o melhor no altar. Quando você coloca a sua vida. Quando você vive uma fé pura. Quando você elimina da sua vida as impurezas e apresenta a Deus uma oferta justa, íntegra, uma oferta que o considera de fato Senhor eterno, o Todo-Poderoso. Foi isso que aconteceu com Abel e por isso ele conseguiu agradar a Deus. E você? Jesus tem sido o primeiro ou o segundo, o terceiro? Quem é mais importante na sua vida? O Senhor Jesus ou sua mãe, seu pai, seu filho, sua filha, seu irmão, seus entes queridos, sua família? Quem tem sido mais importante na sua vida? Você? Seus projetos pessoais? Sua reputação? Quem é mais importante na sua vida? Se você avaliar bem isso, pesar bem essa pergunta e sinceramente responder de verdade quem tem sido primeiro na sua vida e reconhecer que ele, o Senhor Jesus, não é o primeiro na sua vida, então você vai saber por que você não recebe tudo que você gostaria de Deus. Agora, se você obedecer, se você colocá-lo no seu devido lugar, como o centro da sua vida, o Senhor da sua vida. Por isso que Jesus é chamado de Senhor Jesus. Senhor quer dizer Senhor, dono, primeiro. Então, nossa vida tem que estar 24 horas em oferta diante do trono de Deus. Não é que a gente vá ficar dentro da igreja colocando oferta. Não, é o nosso pensamento. 24 horas a gente pensa nas coisas de Deus. 24 horas a gente pensa nas coisas lá do alto. Como vamos agradar a Deus? Então, é claro que Deus satisfaz os desejos do nosso coração também. Graças a Deus. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, porque ele será como o fogo do ourives,
e os refinará como ouro e como prata. A finalidade do fogo é queimar. Mas o que o fogo queima? O fogo queima as impurezas e tudo o que é nocivo. Mas o fogo também purifica. O fogo do ourives, como exemplo, faz com que o ouro se torne mais puro e refinado. Assim também é a nossa vida com Deus. O Senhor Jesus veio como fogo do ourives. Ele purifica a nossa alma das impurezas espirituais, do pecado, da malícia, das angústias, dos pensamentos ilícitos, do ódio, dos maus pensamentos, da infidelidade e tudo aquilo que é nocivo. O fogo do ourives queima toda a impureza da alma, faz-nos refletir a imagem de Deus, assim como a imagem do ourives reflete no ouro quando purificado com fogo, assim também passamos a refletir o bom caráter de Deus como marido, esposa, filho, como mãe e pai, e nos tornamos uma oferta justa e viva diante de Deus. Se você deseja ser purificado, começando com a sua alma e se estendendo para todas as áreas da sua vida, participe da Semana da Purificação, no Templo de Salomão, ou em uma igreja universal do Reino de Deus. O ouro é purificado pelo fogo. O fogo é o Espírito Santo. Mas para que o Espírito Santo purifique o ouro, é preciso que o ouro seja maleável, seja entregue, seja oferta no altar. E aí o Espírito Santo vai fazer com que esse ouro seja puro, verdadeiro e seja agradável a Deus. Essa é a vontade do Altíssimo. E quando a pessoa se torna ouro purificado, então ela é abençoada e faz criar inveja nas demais pessoas. Então, os incrédulos, os maus, os perversos, os que vivem no pecado, ficam com inveja, com raiva, porque aquela criatura é abençoada. É o que nós vamos ver agora nestes testemunhos. Meu nome é Claudinei Rodrigues, tenho 41 anos. Antes de eu receber o Espírito Santo, eu era uma pessoa muito nervosa. Meu pai ele acabou me viciando desde pequeno, desde os 10 anos de idade. Então, decorrente do vício, eu comecei a beber desde pequeno. E das agressões, né? Meu pai era alcoólatra, então acabava ali agredindo tanto a mim como minhas irmãs, minha mãe. E ao decorrente disso, foi me entregando ao vício. Entregando ao vício até os 17 anos, quando meu pai foi assassinado. Entreguei mais ainda ao vício, chegando ao ponto de tentar o suicídio. Tentei furar os pulsos, né? E ali, brigas dentro de casa, não me dava muito bem com a minha mãe, com as minhas irmãs, e acabei saindo de casa e fui morar com a minha avó. E mesmo assim, continuei viciado, continuei bebendo. Ali eu passei a beber todos os dias. Bebia dentro do colégio, bebia fora. Eu senti um ódio muito grande da pessoa que fez isso com meu pai. Então, eu gostava de brigar. Eu queria brigar, eu queria descontar aquela raiva, né? Ao receber o convite, após muita insistência dessas colegas da escola, eu comecei a perceber o quanto eu era impuro, né? Porque eu mentia muito, eu brigava, eu xingava. A cada 10 palavras, 11 eram palavrões que eu falava, né? Então, eu queria brigar, eu sentia aquele gosto de sangue na boca, porque eu queria vingança. Então, eu comecei a perceber o quanto eu era impuro, né? O quanto tinha de impureza dentro de mim. E eu comecei a buscar, né? Comecei a me purificar, né? Daquelas impurezas, né? E conforme eu fui me dando, eu fui me voltando para Deus, fui me voltando ao Espírito Santo, ali ele foi me limpando, né? Foi me purificando.
e eu me batizei nas águas, né? Tomei a decisão de me batizar nas águas. Eu passei, após o batismo, eu resolvi parar de beber, né? Eu decidi, não vou beber mais. Deixei aquela vontade de morrer, eu já não tinha mais. Aquela vontade de brigar, eu já não tinha mais. Os palavrões, né? Já não falava mais. Então eu passei a ler a Bíblia, eu passei a buscar, eu passei a jejuar, eu passei a me envolver com as coisas de Deus, me envolver na palavra de Deus. Foi quando ali, jejuando, indo em vigílias, participando das reuniões, quartas-feiras e domingos, foi quando eu recebi o Espírito Santo, quando ele entrou e me purificou e mudou totalmente o meu ser. A primeira coisa, com o batismo com o Espírito Santo, mesmo sem eu conhecer a pessoa que cometeu isso com meu pai, eu perdoei. Depois foi pedir o perdão e dar o perdão para minha mãe, né? Foi essencial. E lutas vieram lutas após o batismo com o Espírito Santo, após receber o Espírito Santo, eu passei por outros problemas, né? Passei por problemas de saúde, eu não perdi nenhum momento a paz, eu não perdi nenhum momento a certeza da minha salvação, eu não perdi não deixei com que os pensamentos impuros, porque vieram os pensamentos impuros, né? Vieram pensamentos ali de eu tomar atitudes, de eu agir com a força do meu braço, mas em momento nenhum eu deixei com que isso viesse dominar o meu ser. Hoje eu tenho caráter, hoje eu tenho paz, eu tenho alegria, hoje eu tenho uma nova família, hoje eu tenho uma esposa, hoje eu tenho uma filha, hoje eu não tinha esperança, não me via formado, não me via estudando até pela vida que eu vinha levando, né? Hoje eu sou formado, hoje eu tenho uma profissão, eu sou advogado, hoje eu tenho alegria. Eu tenho paz e eu tenho a tranquilidade para falar das pessoas do que Deus fez na minha vida. Eu tive a certeza da minha salvação, porque até então, se eu tivesse cometido o suicídio, eu não estaria aqui. Só quem tenta o suicídio sabe a pressão que é dentro da pessoa, né? O vazio que você tem ali, a busca de preencher um vazio que você não consegue preencher. Ali quando o Espírito Santo ele entrou, aquele vazio foi preenchido, né? Aquela paz, eu passei a ter amor, primeiramente por Deus, por mim e depois pelas pessoas. E a importância do Espírito Santo para mim e da minha salvação é a certeza de que se eu morrer hoje, a minha alma está nas mãos dele. Pois é, você deve ter observado o seguinte, ele deu a sua vida como oferta para Deus. Ele jejuou, ele orou, tudo isso é oferta. Ele buscou, ele leu a Bíblia, isso é oferta. Tudo que ele fez em consideração ao Senhor que ele tinha fé, então o retorno foi também de acordo com a sua necessidade. A primeira coisa que Deus lhe fez foi lhe dar o Espírito Santo. E ele, com o Espírito de Deus, teve condições de tocar a sua vida, de ficar, de viver, de ser uma nova criatura. E isso é que Deus quer fazer com você, mas você tem que se entregar, você tem que se purificar, você tem que fazer a sua oferta, você tem que se entregar. Você tem que ser oferta. Foi o que Abel fez. Ele fez o melhor. Abel considerou o Senhor como prioridade na sua vida. E por conta disso, ele foi louvado. E até hoje, nós falamos de Abel. Isso aconteceu há milhares de anos atrás. E Deus foi honrado, e porque foi honrado, ele também honrou. E é isso que Deus quer fazer com você. Então você, minha amiga, que se acha aí perdida, perdido, você que está assim vivendo uma vida desgraçada, seja você o maior bandido da face da terra, não importa. Mas a partir do momento em que você oferece a sua vida como oferta no altar, do altar vem a sua santificação. É o que Jesus disse. O que vale mais? A oferta ou
O altar te santifica a oferta. Coloca a sua vida no altar e a sua vida vai ser purificada, vai ser santificada. Coloca a sua oferta no altar e a sua oferta vai ser considerada, vai ser santificada. Graças a Deus. Vamos ouvir mais testemunhos. Meu nome é Claudineia. Antes de eu chegar na igreja, eu era muito triste, angustiada, tinha muitos problemas espirituais, me sentia inferior às outras pessoas. Devido a minha mãe ter um problema muito sério de saúde, na qual o médico disse que tinha pouco tempo de vida, isso foi me acarretando muita tristeza, porque eu imaginava que a qualquer momento eu podia perdê-la. E eu cheguei ao ponto de pensar em tirar minha própria vida, na qual eu tentei cortar os meus pulsos, mas graças a Deus não consegui. E isso foi me acarretando muitos problemas, porque eu não dormia à noite, eu tinha insônia, comecei a ver vultos, ouvir vozes, pessoas me chamando, não havia ninguém, via pessoas que já tinham morrido, até mesmo da minha família. E isso foi me acarretando muita tristeza, porque eu ficava sem saber o que fazer, a quem pedir socorro. E foi nisso que eu tentei o suicídio, porque eu falei, minha mãe vai morrer, eu vou ficar sozinha, o que vai ser de mim? Devido a esse problema de saúde da minha mãe, a gente procurou em várias denominações e não achava solução, cada vez pior, cada vez passava no médico, mas falava que não tinha o que fazer mais, que o coração dela estava crescendo e que ela não ia suportar muito tempo. E uma dessas, procurando denominações, a gente encontrou a Igreja Universal, onde foi a última porta, que a gente já estava sem saber o que fazer mais. E graças a Deus, aí ela encontrou a cura. Primeiro ela se libertou, ela mudou, ela era muito nervosa, ela passou a ser uma pessoa calma com a gente. A gente via o olhar dela diferente, né? O tratamento dela com a gente em casa. Eu comecei a ver essa mudança nela. E a partir daí eu falei, não, eu vou também porque eu quero essa mudança. Como eu já vinha sofrendo, falei, eu quero essa mudança também. Comecei a ir, mas por não ter um compromisso, não entender muita coisa na época, acabei não me firmando, onde eu cheguei ao ponto de sair. Foi aí que tudo piorou. No início aparentava estar bem, mas depois piorou, porque a depressão aumentou. O desejo de morrer aumentou. Eu estava no meio dos amigos, estava mil maravilhas. Quando chegava em casa, passava a noite chorando, não dormia mais, não conseguia dormir. Quando eu começava a dormir, tinha pesadelos horríveis, de acordar gritando. Era algo dentro de mim, ninguém por fora aparentava estar tudo bem, mas dentro de mim havia um vazio muito grande. E eu tive que querer mudar. Eu falei, meu Deus, eu quero mudar, o que eu tenho que fazer? Aí eu voltei na Igreja Universal, porque eu queria essa mudança. Eu falei, já procurei tantas denominações e não tive resultado. E foi ali que a minha mãe foi curada, então eu vi o poder de Deus. Falei, ali que a minha vida vai mudar também. O homem de Deus falou que tinha que ter um encontro com Deus, eu comecei a buscar, como nunca. Eu queria aquele encontro com Deus, estava com sede. Então, assim, não importasse o que ele falasse que eu tivesse que fazer, eu iria fazer. Foi o que aconteceu. Eu comecei a buscar de madrugada, eu lia a Bíblia, eu lia os livros do Bispo Macedo, todos os livros eu lia, porque eu estava com sede, eu queria preencher aquele vazio dentro de mim. E eu comecei a buscar incessantemente, vigílias, tudo o que falava, vai ter do Espírito Santo, eu falava, não, eu vou participar porque eu queria, como eu queria ter o Espírito Santo, ter a alegria que eu via no rosto das outras pessoas na igreja, até o dia que eu recebi o Espírito Santo de fato e de verdade, que aí foi numa busca do Bispo Macedo, onde tudo mudou, tudo. Eu comecei a sentir uma paz que antes eu não tinha, uma alegria, que eu queria falar de Jesus para todo mundo, eu queria mostrar esse Deus que eu tinha conhecido, eu queria que as pessoas sentissem aquilo que eu estava sentindo, que era algo contagiante e que era de dentro de mim, não era superficial igual antes, que era tudo aparência, né? Eu queria mostrar Jesus para as pessoas, essa paz, essa alegria, esse amor pelas pessoas que eu não tinha antes, que antes era só ódio, era raiva, tudo se transformou. Hoje eu sou calma, eu tenho paciência, eu tenho paz dentro da minha casa. Deus, Ele me presenteou com uma família abençoada, hoje eu sou casada, tenho a minha filha, a gente tem uma vida financeira abençoada também. Então, assim, tudo mudou, tudo que eu não tinha antes, o Espírito Santo me deu em dobro hoje. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim.
porque ele será como o fogo do ourives, e os refinará como ouro e como prata. A finalidade do fogo é queimar. Mas o que o fogo queima? O fogo queima as impurezas e tudo o que é nocivo. Mas o fogo também purifica. O fogo do ourives, como exemplo, faz com que o ouro se torne mais puro e refinado. Assim também é a nossa vida com Deus. O Senhor Jesus veio como fogo do ourives. Ele purifica a nossa alma das impurezas espirituais, do pecado, da malícia, das angústias, dos pensamentos ilícitos, do ódio, dos maus pensamentos, da infidelidade e tudo aquilo que é nocivo. O fogo do ourives queima toda a impureza da alma, faz-nos refletir a imagem de Deus, assim como a imagem do ourives reflete no ouro quando purificado com fogo, assim também passamos a refletir o bom caráter de Deus como marido, esposa, filho, como mãe e pai, e nos tornamos uma oferta justa e viva diante de Deus. Se você deseja ser purificado, começando com a sua alma e se estendendo para todas as áreas da sua vida, participe da Semana da Purificação, no Templo de Salomão, ou em uma igreja universal do Reino de Deus. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, nós estamos chegando, nos aproximando do momento final do programa, mas eu queria que você não se esquecesse que esta semana é a Semana da Purificação. Claro, não é para todo mundo, porque há quem goste do pecado, que curte o pecado e que viva no pecado. Mas eu estou falando para aquelas pessoas que querem ter comunhão com Deus, querem ter uma vida diferenciada, uma vida separada, uma vida purificada. Aquelas pessoas que têm sede, fome de justiça. Então essas pessoas que estão assim, é que são convidadas, para que então elas venham colocar suas vidas no altar, como ofertas vivas no altar, para que o altar venha purificá-las. Essa é a realidade. Jesus disse, o que é mais importante? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Então, nós estamos buscando as pessoas que querem colocar-se como oferta no altar, para que o altar venha purificá-las, prepará-las para serem ofertas vivas diante do Todo-Poderoso. Esse é o objetivo. Então, você, amiga e amigo ouvinte, é o nosso convidado. Se você quer mudar de vida, se você quer mesmo mudar de vida, então tá aí. Essa é a verdade. Você muda de vida a partir do momento que você quer, que você determina, que você diz, não, eu não aceito continuar vivendo assim. Você não pode esperar de ninguém que alguém venha mudar a sua vida, senão você mesmo, quando você coloca essa vida no altar. Aí o altar, o espírito do altar, vem e santifica você. Maravilha, né? Gloriosa. Amanhã nós vamos estar aqui de volta neste horário e nesta emissora. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.